Olá, oitavo ano. Bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 13 de janeiro, nós vamos hoje falar de uma figura que nós começamos a vê-la a aula passada, certo? Então, nós já vimos o cilindro, que são duas bases circulares, e hoje nós vamos ver o cone, que só possui uma base circular. Vamos conhecer um pouco do cone. O cone é um sólido geométrico tridimensional. Ele possui a largura, altura e comprimento, que é um dos elementos que nós vimos ontem relacionado à geometria espacial. Então, ele é um pouco redondo, certo? Seu formato remete a vários objetos do cotidiano, por exemplo, uma casquinha de sorvete, um chapéu de aniversário, um sinalizador de trânsito. Então, você já deve ter visto no seu dia a dia algum exemplo que tenha forma cônica, certo? Então, assim como a esfera e o cilindro, o cone faz parte do grupo dos nossos corpos redondos, chamados também de sólidos de revolução, uma vez que são formados a partir da rotação completa de 360 graus de uma figura plana. Em relação ao cone, ele é gerado com base na figura triângulo retângulo. Como eu falei na aula anterior, as figuras espaciais, que são nós temos os poliedros e temos os corpos redondos. Então, essas figuras, elas são formadas por figuras que têm como base a geometria plana, ou seja, as figuras planas. Então, eu posso ter triângulo, figuras quadriláteras, ou eu posso ter também os diversos tipos de polígonos, como essa parte de base da figura. Então, nós temos os poliedros, que são figuras com várias faces, certo? E temos os corpos redondos, que são as figuras que as bases são formadas por círculos. Então, essa figura também pode ser formada a partir de um plano delimitado por um círculo e tem um ponto externo que a gente chama de vértice. Os segmentos unidos ao ponto do círculo gera o cone. Então, observem aqui o cone. Isso aqui é o plano. Então, a figura geométrica, o círculo, ela pode ser vista no plano, né? Mas veja que a figura geométrica, ela não pode ser vista todo no plano, a geometria espacial. Observe que o plano B está aqui. Qualquer figura da geometria plana, ela pode ser vista no plano. Só que a figura espacial, ela está além do plano, a gente não consegue ver, a gente tem que ter três dimensões para poder ver, né? Figuras são figuras em 3D. Então, olha a rotação, tem o triângulo que faz uma rotação no nosso círculo, certo? Então, a gente tem aí os elementos do cone. Vocês estão vendo aqui o cone, ele é formado por uma base circular. Então, a gente já sabe que o círculo, ele possui alguns elementos. Ele possui a corda, que a gente não vai utilizar. Ele possui o diâmetro, que nós também, um caso ou outro, nós podemos utilizar, mas nós vamos utilizar o raio. Então, um dos principais elementos do círculo é o raio da base, certo? Então, é ele que nós vamos utilizar mais para poder trabalhar com essas formulazinhas de cone. Então, o raio da base, por quê?
porque é o raio da minha circunferência, né? Isso da minha base, do meu círculo. Então, se eu tenho o raio, eu sei que é a metade do meu diâmetro. Então, o raio vai do ponto da extremidade, do ponto do centro, até uma das extremidades. Ele vai do centro da circunferência até uma das extremidades, certo? Então, temos também a geratriz. Vamos dar continuidade. O raio da base, então eu tenho também a geratriz. A geratriz é um segmento de reta em um ponto de circunferência até o vértice. Vejam aqui que eu tenho essas linhas tracejadas. Então, essas linhas tracejadas vão ser a geratriz. É diferente da altura, mas ao mesmo tempo ela é muito parecida, certo? É diferente da altura, mas ao mesmo tempo é muito parecido. Ok? Então, geratriz, segmentos de reta em um ponto da circunferência até o vértice. O vértice é o ponto externo ao plano da base. Vértice a gente já conhece. É esse pontinho de encontro aqui, onde as linhas estão subindo, certo? É o vértice. A gente sabe que vértice é o ponto de encontro. Vértice é o ponto externo ao plano da base. Eixo de rotação é a reta do centro da base até o vértice superior, a reta que define a altura. Então, eu tenho aí, olha aqui a rotação, eles estão fazendo uma rotação, por isso que eles são chamados de figuras com sólido de revolução. Temos o ângulo do setor, que é esse ângulo formado aqui. Temos a superfície lateral e a reunião das superfícies, que podem ser aí formar um triângulo ou posso formar outro tipo de figura. Então, os cones, ele tem alguns tipos. Eles são separados em 3 diferentes formatos. Eu tenho o cone reto, tenho o cone oblíquo e tenho o cone equilátero, certo? O cone reto, o cone oblíquo e o cone equilátero. O reto é quando ele forma um triângulo retângulo, certo? Onde eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Porque, vejam aqui, o cone reto, o primeiro é equilátero, que já diz aí, equilátero, ele tem os 3 lados iguais, certo? O triângulo formado pelo raio mais a geratriz mais a altura do triângulo, ele tem que ter as 3 medidas iguais. O triângulo equilátero, ele possui as 3 medidas exatamente iguais. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui com o cone equilátero. Ele está formando um triângulo onde as 3 medidas são exatamente iguais. Aqui eu tenho o cone reto. Veja que o triângulo ele forma um ângulo reto. Olha o raio como é menor, porque ele não pode, o raio não pode ter o mesmo tamanho da altura, nem o mesmo tamanho da geratriz, que é a lateral, porque senão ele vai ficar com as 3 medidas iguais e seria aí também equilátero. Ele não pode ser. O cone é reto, ele tem que formar um ângulo reto, mas os lados têm que ser diferentes. E o oblíquo, veja aí que ele faz uma inclinação, um ângulozinho aí menor que 90. Isso, um ângulo menor que 90, um ângulo agudo, então ele faz aí uma inclinação, é o nosso cone oblíquo. Então, para trabalhar com cone,
a gente tem algumas formulazinhas, só que nós não vamos trabalhar com elas esse ano, ok? Nós só vamos trabalhar com essas fórmulas quando vocês entrarem aí no nono ano e vão ver no decorrer também do ensino médio, certo? Tem a fórmula da área da base, que é π vezes r ao quadrado. Por que a área da base é π vezes r ao quadrado? Porque eu estou trabalhando com círculo. Quando a gente faz as áreas das figuras planas, a gente vê que cada figura plana tem uma formulazinha para calcular. Já as figuras espaciais, elas são separadas. Exemplo, nós tivemos aí o cone. Então, o cone ele tem a base circular e o tronco é um triângulo. Então, primeiro eu vou calcular a área só do círculo e depois eu vou calcular aquela do triângulo. A gente sempre calcula as áreas separadas e depois a gente junta. Então, a gente tem a área da base, que é só a área do círculo. Tem a área lateral, que é a área incluindo o triângulo. E a área total é quando eu junto a área da base com a área lateral. Então, como a base é um círculo, então, eu tenho aqui, ó, π vezes raio ao quadrado. A área lateral vai incluir um pedaço do círculo formando o triângulo. Então, 2 vezes π vezes r, se o cone for equilátero, né? Se não for, aí a gente utiliza π vezes r vezes g, que é a geratriz. Isso vai depender muito se o cone vai ser equilátero, reto, ou se ele vai ser oblíquo. Só quando o cone for equilátero é que é 2 vezes π vezes r ao quadrado, certo? Quando for normal, vai ser π vezes r vezes g, que é a nossa geratriz. A área total. Para realizar esse cálculo, é necessário somar a área lateral e a área da base. A área total, eu tenho aí representando a área da base, que é a minha circunferência, e a área lateral, que é o meu triângulo. Então, eu vou ter o somatório da área lateral mais a área da base e vou ter a área total. Volume. Essa medida corresponde a 1/3 do produto entre a área da base e a área lateral. Então, o volume do cone é 1/3 vezes π vezes r ao quadrado vezes h, que é a nossa altura. Depois a gente vai estudar só o tronco, ok? Agora vamos ver um pequeno vídeo explicando e fazendo uma revisão sobre isso que nós vimos sobre o cone. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ivan Salles, sou professor de matemática de vocês. E a nossa aula de hoje é para falar sobre cone. Bom, bem, cone é mais uma vez um sólido
chamada, é que nós chamamos de cone. Tá bom? Temos nesse caso, ó, e a nossa hipotenusa é a chamada geratriz do cone. Tá bom, galera? Bem, em relação ao cone, nós podemos destacar também a chamada seção meridiana. A seção meridiana seria, na verdade, um corte feito verticalmente passando pelo diâmetro da base. Tá bom? Isso eu acho bem legal. Uma coisa também a falar aqui é que quando você tem que essa geratriz é o diâmetro da base, você tem um triângulo equilátero. E nesse caso, você tem o chamado cone equilátero. Bem, uma coisa bem legal em relação ao cone, que podemos também estar falando, é que como ele é um sólido geométrico, nós podemos destacar também aqui a área lateral, podemos destacar volume, a área da base, e assim vai. É o que eu vou fazer com você aqui agora. Bem, no caso do cone, aqui o nosso cone, a área lateral dele, bom, a área lateral é dada por I, R, G, I. Então, observem que a área lateral, ele vai pegar só a área lateral, só essa parte do lado que forma o triângulo. O π, que está relacionado ao círculo, o raio, não é isso? E a geratriz. Então, ele está trabalhando só com a lateral, que é um triângulo. E é o raio da base, G é a geratriz. Tá bom? Bem, uma coisa que eu tinha esquecido. Observe aqui, ó, que quando eu tenho um triângulo retângulo, podemos afirmar tranquilamente que a geratriz ao quadrado será igual ao altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Isso se chama o quê? Isso se chama teorema de Pitágoras. Quando eu tenho o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Só que aí o cateto é a altura e o raio, não é isso? A altura representa um cateto, o raio representa o outro cateto. E a geratriz representa a hipotenusa porque é o lado que fecha o triângulo. Então, esse é o teorema de Pitágoras, quando a gente precisar para utilizar, e vocês vão ver isso com mais calma mais na frente. Bom, podemos ver isso aqui. Bem, a área total do cone é a área lateral somado com a área da base. Bom, em relação ao volume do cone, muito parecido um pouco com a ideia da pirâmide, temos que ele vai ser um terço do volume do cilindro. Ou seja, é um terço da área da base vezes a altura. E no caso específico, ó, se a área da base é a área de um círculo, esse volume vai ser simplesmente um terço de R ao quadrado vezes H. Temos aqui a forma que determina o volume do cilindro. Desculpa, o volume do cone. É um terço do volume do cilindro. Tá bom? Bem, uma outra definição aqui a falar ainda em relação ao cone é a definição de tronco de cone. Da mesma forma que o tronco da pirâmide, você encontra esse tronco simplesmente passando plano paralelo à base. Tá bom? Mais uma vez, o cilindro aqui de cima, desculpa, o cone aqui de cima, ele é proporcional, ele é semelhante ao cone. Tá bom? Aí você pode encontrar esse volume pegando o volume do cone maior, dividindo o volume do cone menor. Encontrando assim o volume do tronco. Tá bom? Com isso, vamos fazer aqui uma questãozinha bem legal que também caiu no Enem. Eu vou até colocar a figura aqui para a questão muito simples de resolver. Olha aí, vamos ver agora uma questão do Enem para a gente está encerrar. fazendo um projeto de iluminação de ambiente. Necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura. Sabendo que a luminária deverá iluminar uma área circular de 28,26 metros quadrados, a altura H será igual a. Ou seja, o que a questão está pedindo a vocês é para determinar qual é a altura a ser colocada essa luminária, de tal maneira que esse cone formado, cone de geratriz 5 metros, projete,
no mínimo uma área de 28,26 metros quadrados. Então, ele já tem a área do círculo, ele já tem a geratriz, ele quer descobrir a altura. Então, através da fórmula de área da base, que ele já tem a área, ele vai conseguir descobrir o raio. Depois que ele conseguir descobrir o raio, ele já tem o raio e a geratriz, ele vai descobrir a altura. Para resolver essa questão, muito simples, nós iremos trabalhar aqui com a ideia de volume do cone. Nós sabemos que o volume do cone, ou não, a área dessa base aqui, ó, é πr ao quadrado. E a questão diz que essa área é de 28,26 metros quadrados. Tá bom? Bem, o raio ao quadrado será igual ao 28,26 dividido por π. Vale lembrar que π equivale a 13,14, valor aproximado. Bem, fazendo essa divisão, olha que coisa legal aparece aqui. 28,26 dividido por 3,14, o resultado número 9, que nos leva a afirmar que o raio é a raiz quadrada de 9, ou seja, 3. Então, se eu tenho o raio, que é 3, a geratriz, que é 5, eu posso substituir naquele teorema de Pitágoras que foi apresentado, não é isso? Porque eu tenho a hipotenusa, que é 5, tenho um cateto, que é 3, e vai ficar somente faltando eu calcular a minha altura. Bem, observe, olha esse triângulo aqui, só vou destacar para vocês o triângulo. Nesse triângulo retângulo, esse raio, acabamos de achar 3, a hipotenusa mede 5, que a questão pede exatamente essa altura. O que nós temos aqui é o triângulo pitagórico. 3 e 5. Vamos lá. O raio, 3 centímetros. A geratriz, 5 centímetros. Volto a calcular a minha altura, certo? Então, eu vou ter aí, para a gente calcular, Vamos de achar 3. A hipotenusa mede 5, que a questão pede exatamente essa altura. O que nós temos aqui é o triângulo pitagórico. Então, no triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Se aqui é 3 e aqui é 5, esse H, que é a nossa altura, ele só pode ser 4 metros. Que é exatamente a resposta a letra observe que a B. resposta. Então, nós vimos um pouco aí sobre o cone, certo? Na aula de hoje, a atividade de casa, vocês vão pesquisar um pouco mais sobre o cone, ok? Para vocês conhecerem um sólido aí de rotação. Então, uma ótima quarta-feira e boa aula a todos.